Vamos dar início à nossa aula, então. Hoje é a nossa 8ª aula. Lembrando que sexta-feira a gente vai ter avaliação, tá? Referente aos assuntos que nós já falamos. A gente fez uma introdução na disciplina de processos e sistemas mecânicos, né? Depois a gente falou sobre metalurgia do pó. Depois a gente entrou nos processos de conformação. Desde lá a gente já falou sobre laminação, extrusão, trefilação e hoje a gente vai falar de estampagem, certo? Vou ampliar minha telinha aqui para vocês. Vamos lá, então, falar sobre os processos de estampagem. A estampagem, também chamada de embutimento, tá? É um processo no qual, a partir de uma chapa plana, se obtém peças nas mais diversas formas, né? Umas geometrias um pouco mais simples, outras bem complexas, e nos mais diversos campos da indústria. Estampagem eu faço de praticamente todos os materiais, não só no metálico, né? Eu faço muita estampagem de polímeros. A deformação nesse processo ocorre por compressão indireta. Alguns exemplos, né, de peças estampadas são os automóveis. Toda a lataria dos automóveis são feitos por estampagem, tá? Os dois principais tipos de estampagem que a gente vai conversar agora. A aeroespacial e a aeronáutica também. Toda a fuselagem, né, tanto dos aviões quanto dos navios, são feitos por estampagem. Domésticas, tem vários utensílios feitos por estampagem. Panelas são feitas por estampagem. Taças, né, de materiais metálicos. Essas pias de alumínio, banheira, copos, vários utensílios. Né? Alguns eletrodomésticos também, painéis de geladeira, as carcaças de lavadoras, micro-ondas, fogão, tudo feito por estampagem. As operações de conformação plástica da peça são feitas sempre a partir de um pedaço de uma chapa já cortada. A estampagem, então, é sempre oriunda de uma chapa já cortada. Que pode denominar de disco ou blank, tá? Ou ainda um esboço. É normal se falar blank. Em vez de falar a chapa que vai ser estampada, é comum se escutar blank. Os processos de conformação plásticas de chapas podem ser inicialmente classificados em 2 grupos. A estampagem profunda, tá? Que é o que a gente chama de embutimento, a mais comum, e também chamada de estiramento, né? Quando a gente faz o estiramento do material. Ou a estampagem de conformação em geral, que é quando a gente faz vários processos de estampagem. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro grupo, de estampagem profunda, ele é constituído pelos seguintes processos: estampagem, reestampagem, quando eu tenho diferentes alturas, reestampagem reversa, tá? Estampagem e reestampagem de caixas, conformação rasa, né, com estampagem e reestampagem de painéis, conformação profunda com estampagem de painéis. O que a gente chama de estampagem de reestampagem? Tá? Estampagem é quando a gente tem uma única geometria e uma única altura. É a nossa primeira figura aqui no cantinho superior esquerdo. Aqui, isso é uma estampagem. Quando a gente tem diferentes alturas, diferentes degraus, tá? A gente faz uma reestampagem. Quando a gente tem um declínio, né, um orifício por onde vai ser estampado, né, menor que a matriz em si, a gente tem reestampagem reversa, tá? Aqui embaixo a gente também tem um exemplo de estampagem e reestampagem, então não importa a magnitude do processo, e sim, né, os graus, as alturas que eu estou trabalhando, pode ser um copo com diâmetro pequenininho, ou pode ser um copo grande, né, desde que eu tenha essa geometria mais simples. E uma única altura e estampagem, quando eu tenho diferentes alturas, né, quando eu tenho graus, degraus de altura, eu trabalho com reestampagem. Tem uma ilustração de como se comporta o material devido à conformação, né? Aonde eu tenho o contato inicial da matriz
com a minha peça vai sofrer as maiores deformações, onde eu tenho as arestas aqui, ó, o canto vivo da minha matriz. Vou submetendo o meu material a uma determinada pressão até ele criar a geometria da matriz. Ainda que aqui seja o canto superior, ó, quando ele está terminando de fazer a conformação, esses cantinhos superiores também ficaram em vermelho, tá? Sempre que eu tenho cantos vivos, assim, seja na parte inferior de primeiro contato, ou a superior aqui, que é onde vai ter o último contato com o material, só pelo fato de eu ter um canto vivo, tá? Eu vou ter uma deformação mais pontual aqui, por isso que fica vermelho, tá? Então, esses pontos que eu tenho que ter maior cuidado, tá? Porque ele pode sofrer uma deformação, ó, ficou vermelhinho aqui, uma deformação que pode levar o material a ter partes mais frágeis. Ó, só um zoom na parte vermelhinha aqui, ó, onde são as deformações mais acentuadas. O processo do grupo de conformação em geral, ao contrário do grupo anterior, né, da estampagem profunda ou embutimento, cujos processos utilizam ferramentas acionadas sempre por prensas, tá, ou hidráulicas ou pneumáticas, esses já do processo de conformação, eles podem ser realizados em prensas viradeiras, rolos de conformadores ou outros tipos mais específicos de máquinas e ferramentas de conformação, que podem ser diversas as conformações, né, quando eu estou falando de conformação em geral. Os tipos de processos pertencentes a esse grupo, deixa eu entrar o Guilherme aqui, tá? Os tipos principais desse grupo de conformação em geral, eu tenho dobramento, flangeamento, rebordamento, enrolamento parcial ou total de uma peça, tá? Nervura, estanqueamento, pregueamento, abaloamento, corrugamento, gravação, conformação de tubos, tá? Todos esses processos estão dentro de estampagem. A gente vai falar sobre os principais, tá? Dobramento, flangeamento. Aqui eu trouxe uma figura, só para vocês associarem aos nomes, ao tipo de conformação, né? Dobramento, quando eu faço uma única curva. Deixa eu botar a minha aba de ferramentas aqui do lado. Só um minutinho que eu vou tentar virar ela aqui, eu não sei como é que eu viro ela. O flangeamento, o rebordamento, quando eu tenho um dobramento total, tá? A parte dobrada vai estar em contato com a minha matéria. O enrolamento ou parcial ou total, né? Quando eu fecho um ângulo de 360 graus. Tem também o corrugamento, quando eu faço essas ondas. Estaqueamento, o nervuramento, quando eu faço degraus na minha matéria aqui. O abaloamento, tá? Pregueamento e conformação de tubos, quando eu faço, então, a inclinação de tubos, seja de 90 graus, 45 graus. Todos esses são processos, né, de estampagem através da conformação geral. Nos processos classificados no grupo de conformação geral, estão sempre presentes, né, na zona de deformação da peça, esforços de flexão, que é que dobram a peça em si, tá? Criando tensões de tração numa superfície e compressão na outra superfície, né? Quando eu faço uma força de flexão, eu acabo gerando sobre mesmo sentido que eu estou empurrando uma força de tração em um lado e de compressão no outro lado da minha peça. Já na estampagem profunda, estão associados aos esforços típicos desse processo, os esforços, né, que caracterizam processos de conformação em geral. Nesse processo, a gente verifica a ação de um dispositivo. Opa,
Estamos escutando, pessoal? Sim, sim, agora Sim, escutar. Sim? Tá. De quanto em quanto final? De vez em quando tá cortando. Tá, se estiver muito ruim, vocês me avisam, tá? Que agora me apareceu uma mensagem de falta de conexão de internet aqui. deu uns cortes. Entrou uma G que eu tenho que cantar aqui, né? No processo, então, a gente percebe a ação, um dispositivo ferramenta denominado prensa, tá? Chapa ou sujeitador, que ocasiona, né, o surgimento de esforços adicionais. Sempre que eu tenho processo de estampagem profunda, eu vou ter a ação, então, de prensa. Os esforços que surgem nas operações de conformação são de natureza complexa, né? Porque em um único processo de estampagem eu posso ter vários esforços, né? Se eu tenho dobramento, preciso de um esforço. Se eu vou fazer o abaloamento, é um esforço um pouquinho diferente, tá? Normalmente, as operações de conformação de chapas, elas são efetuadas a frio, utilizando, né, como matéria-prima laminados delgados de aço, ligas de alumínio, ligas de cobre e outros. Sobre a estampagem profunda, os copos conformados a partir de discos planos são de formato cilíndrico, podendo se constituir, né, de vários cilindros de diferentes diâmetros. Posso ter diferentes alturas dentro do meu copo. Ter o fundo plano ou esférico e ter ainda as paredes laterais inclinadas, né, modificando a forma do copo para o tronco do cone de qualquer modo, né, a formar uma certa figura de revolução. Então, quando eu vou fazer a estampagem de copos, tá, eles podem ser copos de diferentes diâmetros, o fundo pode ser reto ou abaloado, tá? Mas tudo que é tipo de copo, de todos os materiais, normalmente é feito por estampagem profunda, tá? Então, por isso que o cálculo que a gente aprende de estampagem profunda, básico, é de estampagem de copo. A reestampagem de copos, né, quando eu tenho diferentes alturas, de caixas, de painéis, são feitas a partir, respectivamente, né, de copos. Então, eu faço mais de uma estampagem para cada altura, tá? Então, caso eu queira calcular os esforços, eu tenho que fazer os esforços separadamente, da primeira estampagem, da segunda estampagem, até fazer toda a reestampagem. Essas peças têm somente a sua parte central, né, deformada, em dimensões menores, causando uma forma geométrica semelhante à parte maior. Então, quando eu tenho os degraus, né, eu vou ter um diâmetro maior, no centro eu vou ter uma figura geométrica igual, o mesmo círculo, apenas com um diâmetro menor ou maior. A reestampagem reversa, tá, que é quando eu faço a partir de orifícios na minha matriz, em forma de um copo menor e concêntrico, dentro do copo maior, tomado, né, como peça inicial ao processo, realizando a deformação, só que, no entanto, a partir do fundo e para dentro da peça, ao contrário da reestampagem simples, em que a deformação se realiza, né, a partir do fundo para fora da peça. Quando eu faço a estampagem normal, é de fora da peça, né, até o fundo. Como é que acontece a mecânica da estampagem profunda? As condições de estampagem são típicas, né, quando se tem um blank, a nossa chapa, e se atinge a forma final de um copo. Esse blank, por meio da ação do pulsão da sua região central, ela vai se deformar em direção à cavidade da minha matriz, né? Quando eu tenho um copo, eu tenho uma cavidade circular, ao mesmo tempo em que a aba ou flange, ou seja, a parte de fora, a parte do material que não entra totalmente na minha matriz, né? Ela vai ficar em excesso. Na região da aba, ocorre uma redução gradativa, né, da circunferência do disco, mas muito pequena, à medida que a sua região central penetra na cavidade da matriz, tá? Então, o videozinho ali que a gente viu, a gente tinha uma chapa, um blank, ele foi pressionado, né, para o interior da minha matriz, mas tem uma parte que fica
entre a minha prensa superior e inferior, que é o que a gente chama de aba, tá? Essa aba vai sofrer uma diferença, uma redução, né, pequena de espessura. Então, a gente tem aqui o nosso blank, que era uma chapa, foi pressionado através de impulsão, uma prensa, né? Tudo que fica para fora da matriz, digamos assim, essa parte A aqui, ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é a nossa aba. Dependendo da força da matriz, a gente consegue alterar essa espessura aqui. Dimensionamento, né, do blank. O dimensionamento do blank é o seguinte: como é que a gente calcula? Tá? A partir do diâmetro do copo e da altura do copo. Tá? O que é isso? Caso eu queira fazer a estampagem de um copo, qual o diâmetro da minha chapa que eu devo utilizar? Né? Se eu estou fazendo um copo, eu preciso de uma chapa na geometria circular. Tá? E qual vai ser o diâmetro dessa geometria? A partir desta equação. Tá? Então, por favor, anotem essa equação aí. Sobre o dimensionamento do blank, o dimensionamento da chapa. Dzão é o diâmetro, então, do meu próprio blank, da minha chapa. Dzinho, D minúsculo, é o diâmetro do copo, que eu vou confeccionar. H é a altura. Anotado? Sim. Beleza. O correto dimensionamento desse blank, ele deve prever o maior aproveitamento possível da chapa, tá? Para cada geometria, eu tenho uma equação, certo? Essa aqui é a equação do copo, né? Que é a geometria mais simples e mais produzida. Eu posso produzir diferentes geometrias por estampagem. Então, cada uma vai ter uma equação. Tá? Existem tabelas de equações para geometrias mais simples, né? Por exemplo, se eu quero uma geometria, um quadrado, eu quero um cubo, né? Eu tenho uma equação lá específica para estampar um cubo, né? Diferente do meu copo, ele não vai levar em consideração diâmetros, ele vai levar em consideração lado do meu quadrado. A partir do lado do quadrado que eu quero, eu consigo dimensionar, né? Quais os lados do meu blank, da minha chapa. Se eu estou fazendo um cubo, a minha chapa vai ter que ter um formato quadrado, tá? E isso serve para as diferentes geometrias. Então, tem uma tabela para outros tipos de geometria. Por que a gente faz esse cálculo, né? Cálculo de dimensionamento do blank? Para melhor aproveitar a minha matéria-prima. Claro que se eu quero fazer um copo pequenininho, e vou lá e boto uma chapa gigante, vai dar certo? Vai. Né? Só que se eu fizer a estampagem no meio da minha chapa, o que acontece com todas as minhas abas laterais? Vai fora, não consigo aproveitar. Então, eu tenho que superdimensionar, né, as minhas áreas de blank para poder fazer mais peças dentro de uma mesma chapa. Se forem geometrias muito específicas, tá, eu me obrigo a fazer o cálculo, né, a montar uma equação que determine qual a dimensão do meu blank. Ou eu faço por amostragem. Por exemplo, essa aqui em verde é uma geometria bem complexa. Não tem uma equação que me diga, porque não chega a ser uma estrela perfeita. Não tem uma equação que me diga, né, o quanto de material eu preciso para essa geometria.
Qual é uma opção? Eu fazer uma única vez, né, a partir da geometria que eu quero, fazer uma única vez e ver ali a área de chapa que eu utilizei para fazer uma única vez. Claro que a primeira vez eu vou ter que botar uma chapa muito maior, vai sobrar bastante chapa, né? Mas a partir de uma amostragem eu consigo calcular, então, as próximas. Caso sejam geometrias mais simples, eu consigo fazer o cálculo sem precisar, digamos que, experimentar essa primeira vez. Sobre as máquinas de estampagem. As máquinas de estampagem para trabalhos com chapas são de diferentes tipos. E algumas operações podem ser feitas em mais um tipo de máquina, né? A classificação geral das máquinas é a seguinte. Eu tenho máquinas de movimento retilíneo alternativo, tá? Prensas excêntricas, prensas de fricção, prensas hidráulicas, prensas a ar comprimido, guilhotinas e viradeiras retas, tá? Essas são as de movimento retilíneo alternativo. Por que alternativo, né? Porque ou ela sobe e desce, ou ela vai direita para a esquerda, ela precisa fazer um movimento de vai e vem. Tenho também máquinas de movimento giratório contínuo, né? Uma faz um movimento retilíneo e a outra faz um movimento circular, como laminadoras, perfiladoras, curvadoras e outros tipos, né, adaptados para a conformação em geral. Os tipos de máquinas mais importantes são as prensas mecânicas e hidráulicas, e também as mais comuns. Elas podem ou não ter dispositivos de alimentação automático, né, das tiras cortadas de chapa, ou pode ter ou não, né? Ou vai ser alguém que coloca as chapas ali para que ocorra a estampagem. A seleção do tipo de máquina depende da forma, né? Da forma final do meu produto, da dimensão dele e da qualidade da peça a ser produzida, né? E também associada ao tipo de ferramenta concebida. É aquilo que a gente conversou desde o início da disciplina, tá? Alguns processos, por si só, já conferem ao produto final uma boa qualidade ou dimensional ou superficial, tá? Ou o contrário, determinado processo não tem uma boa qualidade superficial nem dimensional, tá? Então, o processo em si, ele já tem algumas características. Dentro de cada processo, aí eu tenho a parte do equipamento, né? Tem alguns equipamentos mais modernos, outros mais antigos, tá? Mas que às vezes é o que a gente tem. Isso também leva em conta, né, na qualidade final do meu produto. Mas, em geral, é o processo, tá? Estampagem, eu não consigo uma qualidade superficial tão boa quanto, por exemplo, a laminação, tá? A estampagem não consegue tolerâncias dimensionais tão boas quanto a laminação. A laminação é o processo que tem melhor tolerância dimensional. O que é isso? Se eu estou me propondo a fazer chapas, digamos que de 0,2 milímetros, tá? O quanto ela vai variar é muito pouco. Os valores vão ser realmente em torno desses 0,2 milímetros, tá? Então, a tolerância dimensional no processo de laminação é muito boa. Já na estampagem, né, essa variação não é tão pequenininha. Se eu estou me propondo a fazer copos, né, de espessura de 5 milímetros, alguns saem com 4,7, outros saem com 5,3, tá? Por mais que eu tenha o melhor equipamento de estampagem, o processo em si, tá, não consegue promover uma qualidade dimensional tão boa. Então, por isso que, dependendo do produto que eu tenho, né, eu tenho que revisar quais são as características que eu preciso para escolher o processo. Dependendo do meu produto, eu consigo confeccionar ele por mais de um tipo de processo. Eu tenho que escolher qual em função das características que eu preciso. Normalmente, aqueles que têm melhor qualidade superficial e qualidade dimensional também são mais caros, né? Então, se são peças simples, são peças que não ficam visualmente expostas, eu não preciso de uma qualidade superficial tão boa, né? Produtos que vão para casa, utensílios que ficam à mostra, eu me obrigo a ter uma qualidade superficial boa, porque isso agrega valor, tá? Então, tem várias variantes que eu tenho que levar em conta.
As prensas mecânicas de efeito simples são aquelas que funcionam com um único carro acionado, né, por um eixo excêntrico, utilizando a energia mecânica, acumulador e um volante. As prensas de duplo efeito possuem 2 carros, né, em 2 mesas superiores, uma correndo para dentro da outra, para permitir, então, a combinação das operações de forma sucessiva. As prensas mecânicas são utilizadas para operações de corte, dobramento e estampagem rasa. Nós vamos falar de dobramento e de corte ainda. As prensas hidráulicas, mais usadas para estampagens profundas, tá? O que é estampagem profundas? Quando eu tenho alturas de peças mais altas, né? Tem um copo de 10 centímetros de profundidade. Estampagem rasa, por exemplo, as pias de cozinha de alumínio, de aço inoxidável, são estampagens rasas. Apoiam-se nos princípios da oleodinâmica e são acionados por sistemas hidráulicos, constituídos de bombas, cilíndricos, válvulas reguladoras, né? Tudo que eu tenho no sistema hidráulico. Em consequência, essas prensas apresentam uma melhor condição de controle das variáveis mecânicas do processo do que as prensas mecânicas convencionais, tá? As prensas hidráulicas conferem à peça uma melhor qualidade dimensional. Eu consigo ter valores mais precisos de dimensões. Só que eu também não consigo chegar a esforços tão grandes quando eu consigo na mecânica, tá? Então, se são estampagens profundas ou de materiais com resistência mecânica alta, eu me obrigo a utilizar prensas mecânicas. Ferramentas de estampagem. O disco, ou esboço, ou blank, ou chapa, tá? Tudo são sinônimos de estampagem. Se deseja embutir, é colocado sobre o sujeitador, né? O lugar que vai ficar ali a chapa, o qual prende a chapa pela parte externa. O pulsão está fixado no porta-pulsão e o conjunto é fixado à parte móvel da prensa, que é aquela que vai se locomover, né, conforme eu vou aumentando a minha carga. A matriz é fixada na base, né? Ela é fixada na mesa de prensa. A máquina de conformação é uma prensa excêntrica para peças pouco profundas ou prensas hidráulicas, né, para embutimentos mais profundos. Então, eu tenho ali a minha prensa, vou ter uma parte fixa, vou ter uma parte móvel, vou posicionar o meu blank, a minha chapa ali no meio, né? E depois promover uma força de compressão. Deixa eu fechar. Opa. Depois promover uma força de compressão indireta até fazer a geometria desejada. Que materiais a gente usa na estampagem? Os materiais, né, das ferramentas de estampagem são selecionados em função de seguintes fatores: tamanho e tipo da ferramenta, né, se ela vai fazer corte, se ela vai fazer dobramento, se ela vai fazer embutimento, temperatura do trabalho, né, na estampagem geralmente é feita a frio, mas às vezes se eu tenho materiais com resistência altas, eu posso fazer o pré-aquecimento. Deixa eu aceitar o colega. Os 2 componentes mais importantes da ferramenta são o pulsão e a matriz, né? O pulsão quem vai fazer a força de compressão e a matriz quem vai conferir a forma geométrica ao meu produto. Dependendo do tipo do processo, as solicitações mecânicas podem ser desgaste, de choque, de fadiga, tá? Posso ter abrasão, então isso depende dos esforços e da geometria da peça que eu estou produzindo. Os materiais de uso mais comum para o conjunto, né, de pulsão e matriz, a ferramenta em si, são os aços ferramentas, né? Que são aqueles aços que têm médio teor de carbono. Para os demais componentes estruturais, são normalmente utilizados aços de baixo e médio também teor de carbono, e para elementos mais associados, né? Quando eu tenho outros elementos de liga, molas, pinos, eu utilizo aços líquidos.
Classificação dos produtos estampados, tá? Daqueles produtos que eu consigo confeccionar a partir da estampagem. A classificação é bem simples, ela se baseia, né, na forma e, consequentemente, no tipo de processo que eu vou aplicar para promover a estampagem. Os materiais metálicos, os mais comuns, né, são as chapas de aço, né, de baixo teor de carbono, para as operações de estampagem profunda. Devem possuir características de elevada conformabilidade plástica, tá? Então, apesar de ser chapas de baixo teor de carbono, normalmente são chapas que têm ligas, né, que aumentam a propriedade de conformabilidade, né, que é ele se conformar, ter uma tensão de escoamento alta, né, antes da tensão de ruptura. Um exemplo é o latão, né? Latão é cobre mais zinco. Deixa eu anotar o colega. Cobre mais zinco é um material que apresenta os maiores índices de estampabilidade, tá? Ele tem uma tensão de escoamento bem alta, tá? Ele consegue deformar elasticamente depois até chegar à tensão elástica, né? Ele tem índice de elasticidade alto. Esses requisitos, né, justificam a seleção do material e ele é de custo elevado. O cobre, o alumínio, o zinco e outros materiais não ferrosos e algumas outras ligas também podem ser submetidos, né, com facilidade, dependendo do tipo de liga, ao processo de estampagem profunda e conformação de estampagem em geral. Mas também são materiais mais caros, né, que o latão, cobre, alumínio, zinco. Que defeitos surgem nas peças estampadas, né? Nós falamos de defeitos em todos os tipos de processo. Os principais defeitos encontrados em peças que foram embutidas, né, conformadas a partir da estampagem, basicamente defeitos preenchidos, né, na chapa, ou seja, são os defeitos provenientes lá da minha matéria, de defeitos no projeto e na construção da ferramenta. Os principais defeitos são causados, né, e as recomendações para sua prevenção são as seguintes: utilizar pregas, furos alongados, estrias, diferenças de espessuras nas laterais da peça e rompimento do fundo da peça, tá? Quando a gente tem defeito nas peças feitas por estampagem, normalmente são defeitos oriundos do projeto, tá? Do erro do cálculo do material utilizado, da quantidade dele, né? Das forças aplicadas. Então, o que acontece? Surgem estrias na minha peça, surge alongamentos, né? Quando eu não tenho a concentricidade do meu equipamento. Diferenças da espessura também, a falta de concentricidade do equipamento, tá? Então, o meu pulsão, ele tá mais para um lado do que para o outro, ele acaba conformando mais um lado do que o outro, tá? Então, normalmente os defeitos ou o rompimento do fundo, tá? Eu botei pouco material ou apliquei muita força, não tinha material suficiente para ele se deformar e preencher a minha matriz, ele acabou furando. Normalmente os defeitos por estampagem são erros do projeto, tá? Ou do cálculo de material ou do cálculo de forças de estampagem. Os defeitos do material propriamente dito são oriundos da chapa. Não se criam muitos defeitos na conformação de estampagem. Diferente lá da laminação, que aí eu tenho alguns defeitos microestruturais, né? Principalmente porque eu faço laminação a quente, então eu mudo a microestrutura da minha peça. Na estampagem, não. Se tem algum defeito estrutural, ele já é oriundo da matéria-prima. Então, tem que ter uma matéria-prima, né, com a qualidade necessária do produto que eu quero. Propriedades dos produtos estampados. Como o processo de estampagem é realizado a frio, o que eu tenho quando eu faço conformação a frio? Em todos os processos? Encruamento. Encruamento, tá? Até diz ali depois, mas a ideia está impregnada em você. Sempre que eu faço um processo de conformação a frio, eu gero um grau de encruamento na minha peça.
pode ser pouquinho, pode ser muito, mas sempre vai estar presente. Esse encruamento, né, promove o que na minha peça? Um aumento da resistência mecânica, mas também diminui o quê? Ductibilidade. Ductibilidade, tá? Isso é um casal, sempre vem junto, tá? Eu encruei a peça, se eu encruei pouquinho, né? Eu diminuí pouquinho a minha ductilidade, aumentei um pouquinho a resistência mecânica. Se eu encruei muito, tá? É proporcional. Aumentei muito a minha resistência mecânica, mas também deixei ele pouco dúctil, tá? Isso não tem como fugir. O que é feito, né, às vezes, para minimizar essa diminuição da ductilidade é um tratamento térmico, tá? Para aumentar a ductilidade. Tem alguns tratamentos térmicos, tá? A gente não vai entrar muito no tratamento térmico em si, porque tem uma disciplina só disso, que eu acho que vai ser comigo, talvez. Mas, o que o tratamento térmico faz? A ideia dele é aumentar a ductilidade. Só que o tratamento térmico ele não aumenta a ductilidade na mesma proporção que diminui a resistência. O que eu quero dizer com isso? A gente vai lá e faz um encruamento. O encruamento acontece de forma meio que proporcional. Encruei bastante, então dobrou a minha resistência mecânica, mas diminuiu pela metade a minha ductilidade. Tá? Ele é mais ou menos proporcional. O tratamento térmico, não. Quando eu tenho elevada resistência mecânica, né? E como ponto negativo, baixa ductilidade, eu faço um tratamento térmico focado para aumentar a ductilidade. Claro que ele vai reduzir um pouquinho a minha resistência mecânica, tá? Só que não vai ser de forma proporcional. Ele vai aumentar bastante a minha ductilidade, que estava muito baixa, e vai diminuir a resistência mecânica, mas pouquinho, tá? Senão, não adiantaria eu fazer, por exemplo, o tratamento térmico, porque eu desfiz o encruamento, tá? Então, o tratamento térmico posterior, ele não vai tirar toda a resistência mecânica que eu ganhei no encruamento. Ele aumenta a ductilidade, mas mexe pouquinho na resistência, tá? Por isso que ele tem uma vantagem. Como para efeito de cálculo da resistência da peça, toma-se normalmente como base a resistência do material da chapa, né? O projeto da peça é realizado com um fator de segurança. Convém destacar que é muito comum na concepção de peças grandes, né? Painéis, coberturas, a utilização de perfis conformados de chapa, ou nervuras ou rebaixos da própria peça para aumentar a rigidez, tá? O controle da propriedade mecânica das peças estampadas não é um procedimento rotineiro, sendo o controle de defeitos o procedimento habitual de verificação da qualidade. Então, como eu não mudo muito as propriedades mecânicas no processo de estampagem, né? Depois que eu estampo o material, eu não vou lá e meço a propriedade mecânica dele. Eu faço isso normalmente quando eu estou trabalhando processos a quente. Dependendo com a temperatura que eu cheguei, eu posso mexer muito na propriedade mecânica da minha peça. Tá? Então, eu vou lá e verifico. Claro que não todas as peças, é feito por amostragem. Tá? Vou lá e verifico para ver se a qualidade das propriedades também ficou boa. Na estampagem, eu já não faço isso, porque basicamente não houve alteração, então a gente considera as propriedades mecânicas da peça a mesma da chapa que a gente utilizou para o processo. Forças de estampagem, tá? Como que a gente calcula a força necessária para estampar um material? A partir desta equação. Então, por favor, rapazes, anotem essa também. Força de estampagem é igual a P. P é o perímetro do copo, tá? S é a espessura do blank, ou seja, a espessura da minha chapa. Sigma R é limite de resistência à tração, é a resistência do material, né? E beta E, coeficiente de embutimento, tá? Que é o quanto aquele material suporta ser embutido.
Anotado? Sim. Então, tá. O que é esse coeficiente de embutimento, né? É ele que determina a quantidade de passes do embutimento necessário para a obtenção da peça, tá? O que é isso? Às vezes é necessário que eu faça mais passes na peça para que ela não rompa, tá? Ela depende da diferença de diâmetros que eu tenho, ou seja, depende da diferença do diâmetro da minha chapa com o diâmetro que eu quero do meu copo, tá? Então, eu tenho uma relação. Primeiro, anota essa equação. Beta E max é igual a D max sobre D. O que é isso? Coeficiente de embutimento máximo é igual ao diâmetro máximo sobre Dzinho máximo. Mínimo. O Dzinho não tem o máximo mínimo. Dzão é o diâmetro do blank, né? E Dzinho é o diâmetro do copo. Esse D aqui no cantinho vocês já anotaram, tá? Vocês anotaram, foi a primeira equação. Anotado? Opa, cadê as relações de... Faltou uma relação aqui, mas eu falo para vocês. Deixa eu anotar aqui para vocês. Ela é a seguinte. Relação do número de passes a gente seguia pela determinada equação. Ó. Quando o diâmetro normal, tá, é menor que o diâmetro máximo, a gente pode utilizar um passe para o embutimento. Tá? E quando o diâmetro normal é maior que o meu diâmetro máximo, aí eu me obrigo, né, a utilizar mais de um passe para o embutimento. Anotado? Sim. Vamos fazer duas equações, então. A primeira é a seguinte. Deseja-se, né, fazer um copo em cobre com 1 milímetro de espessura, diâmetro de 35 milímetros e altura de 40 milímetros, tá? Supondo que o coeficiente de embutimento é igual a 1,75, é possível fazer esse copo num único passe, né? Ou seja, uma única etapa de embutimento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o diâmetro normal, né? E achar o diâmetro máximo e comparar. Se o diâmetro normal for menor que o máximo, então eu posso fazer numa única etapa. Se o diâmetro normal for maior que o máximo, aí eu preciso fazer mais de uma etapa.
Então, vamos lá. Vou mudar a telinha aqui. Questão 1, então. O que eu tenho de informação? Ele diz que a espessura, né, da minha chapa vale 1 milímetro, então já anota S igual a 1 milímetro. Ele diz que o diâmetro do copo, né, é de 35 milímetros. E ele diz que a altura do copo, H, é 40 milímetros. E por último, ele diz que o coeficiente de embutimento vale 1,75, tá? Ele quer saber se eu consigo fazer, né, em uma única etapa esse embutimento. Então, a gente tem que comparar o D normal com o D máximo. Como que a gente calcula o D normal, tá? O D normal, o diâmetro normal, né, do meu blank, ele é D igual a raiz. Vocês têm anotado essa equação aí. Dzinho ao quadrado mais 4 vezes Dzinho vezes H, tá? Essa é a equação do meu diâmetro normal. Vamos lá. O meu Dzinho, ou seja, o diâmetro do copo, vale 35, vai ser 35 ao quadrado, mais 4 vezes, mesmo diâmetro do copo, 35, vezes a altura do meu copo, que é 40. Tá? Então, vamos resolver essa equação. Já tenho todas as incógnitas, tá? Todos os meus valores. Raiz 35 ao quadrado, quanto dá? Mil duzentos e vinte e cinco deu aqui, acho que deu errado aqui, né? Não sei se deu certo. 1.225 eu encontrei. 1.225. Isso mesmo. Certo. Mais 4 vezes 35 vezes 40. Vou resolver todas essas multiplicações aqui. Isso dá 5.600. Resolvo, então, a minha soma aqui para depois resolver a minha raiz. 1.225 mais 5.600 vai dar 6.825. Raiz quadrada deste meu valor, tá? Vocês fizeram na calculadora de vocês aí, 6.825. O que é que vocês vão fazer? Botem a raiz, tá? Depois que... Deixa eu abrir a telinha. Depois que vocês chegaram nesse valor aqui, ó, tá escrito aqui 6.825, vocês fazem, né? Clica lá na raiz e aí usa o ANS, porque eu acabei de escrever esse 6.825. Então, eu não preciso me dar o trabalho de escrever tudo de novo. Aperto no ANS e dou Enter. Confiram aí se funcionou. Qual o valor que vocês encontraram? Deu 23, acho que é ali um vírgula, 238,875. Não, tem que dar um valor um É um pouquinho espaço maior. Deu errado. 82,61. Eu encontrei 82,61 também. Isso tudo em milímetros. Tá? Se vocês escreverem raiz de 6.825, tem que dar 82,61. Caso vocês acabaram de calcular aquele 6.825, podem utilizar o ANS. Dois jeitos, tá? Dá certinho. Mas o ANS facilita. Pode voltar um pouquinho aquele cálculo ali em cima, Natália? Tá bem copiar? Posso. Deixa eu diminuir nossa telinha aqui. Vou diminuir assim, que fica tudo na mesma tela. Ah, tá.
Aí ficou melhor. Só vou tirar uma dúvida ali. Obrigado. Chegou nos 82, Patrick? Eu cheguei mais próximo agora ao 87 aqui. No 82 eu botei o 6.825, depois eu botei a raiz, depois eu botei o ANS. Não, não. O ANS é a mesma coisa que o 6.825, tá? Ah, bota só a raiz. Isso, só a raiz do ANS. O que é o ANS? O número que tu recém calculou. Agora, como tu fez vários cálculos, o ANS não vai servir mais, tá? Tu tem que fazer raiz 68,25 e enter. A raiz vem antes, tá? No momento Agora que a gente encontrei estava 82. escrevendo ali, que a gente estava só calculando a parte de dentro ali da minha raiz. Aí estava na calculadora. 1.225 mais 5.600. Aí eu dei enter. Apareceu 6.825. Agora encontrei 100. Isso. Tá? Descobri o meu valor do D normal, o diâmetro do meu blank, tá? Preciso comparar o diâmetro do meu blank com o meu diâmetro máximo, para saber se eu vou fazer em uma única etapa ou mais de uma etapa, tá? Às vezes o material não admite um esforço tão grande em uma única etapa, tá? Ele rompe. Como que a gente sabe? A partir desse cálculo. Calculamos o D normal, ótimo, temos esse valor aqui. Vermelhinho. Guardamos ele. Agora a gente vai calcular o D máximo. Como que a gente calcula o D máximo? A partir da equação do coeficiente de embutimento, ou seja, coeficiente de embutimento máximo é igual ao meu D máximo sobre o diâmetro do meu copo. Esta equação, tá? O coeficiente de embutimento a gente tem, 1,7. E o diâmetro do copo também. A gente só precisa achar o diâmetro máximo do meu blank, tá? Quanto vale o coeficiente de embutimento? 1,75. Igual ao meu diâmetro máximo, que é o que eu quero encontrar, dividido, né, pelo diâmetro do meu copo, que é 35. O 35 está na parte de baixo, dividindo. Quero isolar o D máximo, né? Se ele está embaixo, dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, fica 1,75 vezes 35 igual ao meu D máximo. Quanto vai dar meu diâmetro do blank máximo? O que vocês encontraram aí? 61,25. 61,25 milímetros. Esse é o valor do meu diâmetro máximo do blank. Depois que eu tenho os dois valores, eu vou fazer a comparação, tá? O que eu tenho aqui? Eu sei que este aqui é maior que este, ou seja, o diâmetro normal... Opa! O que eu tenho aqui? Que o meu diâmetro normal é maior que o meu diâmetro máximo. Quando o meu diâmetro normal é maior que o máximo, o que isso significa? Mais de um passe? Que eu preciso fazer mais de passe, tá? Mais de uma etapa, tá? Que é a mesma coisa. Então, quando eu quero esse tipo de embutimento, eu me obrigo a fazer em mais de uma etapa.
Anotado? Sim. Vamos para o nosso exercício 2. Nosso exercício diz o seguinte: calcule a força necessária para o embutimento. Então, ele quer a força de embutimento, não saber se eu vou precisar de mais um passo ou não. Ele quer que eu calcule a força do embutimento. Às vezes eu falo e o celular entende alguma coisa. Calcule a força necessária para o embutimento, né, de um copo de alumínio de espessura de 1 milímetro. Então, eu já boto S igual a 1 milímetro. Diâmetro de 30 milímetros. Então, o diâmetro do meu copo, 30 milímetros. Altura, 38 milímetros. Coeficiente máximo de embutimento, 1,75. E de dados, né, me diz sigma R vale 70 megapascal. Vou passar os meus dados a limpo aqui, então. Deixa eu... Opa, deixa eu olhar. Cara, que travou pra mim. Senhora, acordou o áudio no celular aqui. Que a senhora falou antes? Vou botar todos os valores aqui, ó, do exercício 2. Só limpar a telinha aqui, tá? O que ele me dá de informação do exercício 2? Ele diz que eu quero construir um copo de espessura de 1 milímetro. Espessura de 1 milímetro. Diâmetro de 30 milímetros. Ele também me diz que a minha altura vale 38 milímetros. Que o meu coeficiente de embutimento, beta E, vale 1,7. E que a minha tensão, né? Que a minha tensão de tração do material, sigma R, vale 70 megapascal. De novo, megapascal, gente, é quilonewton por metro quadrado ou newton por milímetro ao quadrado, tá? Se eu estou trabalhando com metro quadrado, eu tenho quilo. Se eu estou trabalhando com milímetro, é só o newton, não tenho quilo, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber a minha força de estampagem necessária, né, para estampar esse copo. Qual é a equação da minha força de estampagem? P, que é o perímetro do meu copo, vezes S, que é a espessura do meu copo, vezes sigma R, que é a tensão de tração, vezes beta E, né? Que é meu coeficiente de embutimento. Então, vamos lá. A única coisa que eu não tenho de dado aqui é o meu perímetro, tá? Mas eu tenho raio, então eu consigo calcular, tá? Perímetro de uma circunferência, tá? Então, anotem aí. Perímetro de uma circunferência é igual a 2πr. 2 vezes π vezes R, né? A área do círculo é πr ao quadrado. E o perímetro do meu círculo é 2πr. O perímetro é toda a volta do meu círculo, não o diâmetro. Então, eu preciso calcular o perímetro, né, para jogar na minha equação.
Perímetro, então, é igual a 2πr. Perímetro igual a 2π, a constante. Qual é o raio do meu copo que eu desejo confeccionar? Qual o valor do raio do 15 meu copo? milímetros? Oi? 15 milímetros? Isso, 15 milímetros. Ele me deu ali o valor do diâmetro, divido por 2, tenho o raio. 2π vezes 15. Qual é o perímetro desse meu círculo, deste meu copo? Noventa e quatro ponto dois. 94,2. Tá? Então, tenho o meu perímetro, 94,2. E se nós multiplicarmos o π vezes o diâmetro, não dá também isso aí, Natália? Sim, πd ou 2πr. É a mesma coisa, tá, gente? 2πr é a mesma coisa que πd. Tá? É exatamente a mesma coisa. Depende o como tu memoriza. Eu memorizei que o perímetro é sempre 2πr. Mas é uma coisa que πd. Sim, sim. Feito. Mesma coisa que a área, né? Eu memorizei que a área π é ao quadrado. Tem gente que memoriza que a área é πd ao quadrado sobre 4. É a mesma coisa. Mas se vocês já gravaram, sempre que você gravar em uma equação, tá? Desde que seja certo, o método de vocês e eu utilizar o outro, vocês não se preocupem em decorar do mesmo jeito que eu decorei, tá? O importante é que vocês decorem de alguma forma algumas equações, tá? Tensão. U igual a R vezes I. Tá? Eu gravei assim. Tem gente que grava que corrente é igual a tensão dividido por resistência. É a mesma coisa, mas é o jeito como a gente grava. A tensão mesmo eu só gravei, porque no primeiro ano de faculdade um professor me falou: tensão é o U que ri. Gravei isso o resto da vida. Tá? Tem gente que grava a corrente, é na mesma. Não quero desfragmentar o conhecimento que vocês já têm aí. Vamos lá. Força de estampagem. Acabei de calcular o meu perímetro, 94,2, né? Que multiplica a espessura do meu copo, que vale 1 milímetro, vezes a minha tensão de tração do material, né? Que vale 70. De novo, estamos trabalhando com milímetro. Então, eu só vou utilizar o 70. Se nós estivéssemos trabalhando com metro, a gente ia ter que utilizar 60 quilos. O quilo é o quê? 10 na 3. Ou vezes 1000, mesma coisa. Então, no lugar de 70, nós iríamos usar 70.000, tá? Vezes, essa aí, coeficiente de embutimento, 1,7. 1,75, desculpa. Tá? Qual vai ser a minha força necessária para embutir esse tipo de copo, então? Não, vai se pegar mais tarde.
Que valor vocês chegaram de força de embutimento aí? 11.539,5. Foi o mesmo que eu encontrei também. 11.539,5. Unidade de força que a gente utiliza. Milímetro. Unidade de força. Megapascal. Pascal. Newton. Tensão, tá? Megapascal. O que é Pascal? Newton por metro quadrado ou milímetro quadrado. Pascal é tensão, tá? Força ou é Newton ou é quilograma-força, tá? Pascal é outro tipo de unidade, é outra grandeza. Ou é Newton por metro quadrado ou Newton por metro quadrado. Todo mundo encontrou os 11.539,5? Sim. Ótimo. Então tá, pessoal. Sobre o assunto de estampagem, era isso. Amanhã a gente vai falar sobre dobramento. E aí a gente conversa também sobre a prova de sexta. Lembrando que ela vai ser no horário de aula, tá? Quem não puder comparecer sexta, tem que avisar lá o Rafael da secretaria para ele abater a falta de vocês e vocês puderem fazer uma segunda chamada, tá? Se não, é falta e aí tem a nota. Caso vocês não possam por algum motivo de trabalho, de saúde, aí tem que justificar lá no Rafael. Se não, tem que estar presente comigo sexta-feira, tá? Mas amanhã a gente conversa direitinho como é que vai ser, como é que eu vou mandar para vocês, como é que vocês vão me devolver, tá? Alguma dúvida sobre estampagem? Não, beleza. Boa noite. Não? Professora, Oi. a gente vamos entregar, no caso, a prova no horário de aula. Isso mesmo. Vai ser no horário de aula. Tá? Já fiz com outra turma, não se preocupem. Tem gente que está mexendo pelo celular, tem gente que está mexendo pelo computador. Já esquematizei tudo isso, tá? Ninguém vai sair com um problema quanto a isso. Mas ela é confeccionada por vocês na casa de vocês, só que no período de aula, ou seja, das 7 até as 9 da noite, tá? Mas amanhã a gente vê todos os detalhes, vocês já me perguntam tudo que tem para perguntar, a gente tá certo e sexta dá certo, tá? Por que eu preferi fazer assim? Porque essa disciplina... Amanhã a gente recebe a prova já. Amanhã a gente recebe a prova, no caso. Sexta, a prova. Vamos receber no dia. Tá. Não, na sexta. Amanhã a gente conversa sobre a prova, né? Mas a prova é na sexta. Amanhã a gente vai falar sobre dobramento. Por que eu preferi fragmentar a prova de vocês, tá? Porque é uma cadeira que não é muito complexa, mas ela é teórica e são vários assuntinhos. Então, se fosse todos os assuntos que a gente vai ver em uma única prova, eu acho que ficaria muitos assuntos diferentes, tá? Então, a nossa provinha de sexta vai ser sobre metalurgia do pó, laminação, extrusão, trefilação, estampagem e dobramento. 6 assuntos, já não é pouco, tá? A gente vai ver outros ainda, mas os outros a gente deixa reservado para a segunda prova, que aí a gente divide o conteúdo, não fica muita coisa numa prova só, tá? E eu gosto de fazer também essa função do online, funcionou com algumas disciplinas, porque, apesar do tempo ser mais curto, né, é no horário de aula, então também não atrapalha vocês. Era o horário que deveria estar tendo aula. E eu estou presente, de certa forma. Então, na dúvida ali, na hora, vocês já me perguntam. Diferente de alguns trabalhos, quando tem cálculo mesmo, é complicado. Aí vocês levam para casa, faz quando dá, e se surge uma pergunta, já não consegue fazer na hora, então a gente já faz tudo ali. Achei melhor para o conhecimento e mais fácil quanto à resolução das dúvidas. Vai dar tudo certo, amanhã a gente conversa direitinho, tá? Boa noite para vocês. Amanhã nos vemos novamente. Boa noite. Boa noite.